Voltamos agora com o veterinário Dr. Renato de Moraes Sarmento, da clínica Trata Dog, para falar também sobre o adestramento. Bom dia, doutor. Bom dia. Prazer em tê-lo no nosso programa. Eu que agradeço. Doutor, fala pra gente, é verdade que algumas raças são mais inteligentes que as outras? A inteligência dos animais é variável, né? A gente pode classificar que algumas raças são mais fáceis de se adestrar do que outras, mas todas as raças, na verdade, foram formadas pelo ser humano para determinada função. Certo. E elas exercem essas funções de acordo com o treinamento. Então, algumas raças têm mais facilidade para aprender comandos, para desenvolver atividades, como, por exemplo, o Border Collie, né? Que é um animal de pastoreio. Todas as raças de pastoreio são mais maleáveis. E as raças de busca de caça, né? Tipo o Poodle, por exemplo, que hoje é só um animalzinho de estimação, mas que foi desenvolvido ao longo do tempo para buscar o animal abatido pelo caçador. Fazer isso? Consegue. O Poodle, assim como as outras raças todas, foram criadas e desenvolvidas pelo ser humano para ajudar nas atividades básicas. E antes da gente ter as facilidades que a gente tem hoje. Uma das atividades básicas do ser humano é a caça. Então, alguns animais foram desenvolvidos para procurar os animais, as caças. Alguns animais foram desenvolvidos para recuperar a caça depois de abatida, que é o caso do Poodle, que era usado para caça na água, e o Labrador também, que é um retriever, um recobrador de caça, né? E outros animais foram desenvolvidos para pastoreio, como o Border Collie, que tem um grau de especialização alta, e outros cães pastores também. Já algumas raças são mais robustas, mais agressivas, foram desenvolvidas ao longo do tempo para guarda, para proteção das pessoas. E já outras raças são animais que iam na frente das carroças, das carruagens, para espantar os animais e não assustar os cavalos, né? Que um dos exemplos é o Schnauzer, por exemplo, e os terriers, né? O terrier de pelo duro, aquele que tem aquele pelinho na cara, ele justamente ia farejando e espantando os animais. Já outras raças foram desenvolvidas ao longo do tempo para fazer a guarda do ambiente, mas no sentido não de proteção contra outras pessoas, mas no sentido de proteção contra os animais. Por exemplo, o bacezinho, o Dachshund, são animais de caça em toca. Então eles pegam rato, pegam animais que são intrusos, vamos dizer assim. E o famoso, né, todo mundo assim comenta, conhece, o vira-lata? Consegue ser adestrado? Como é que se encaixa o perfil do vira-lata hoje? O vira-lata, na verdade, é a mistura de uma ou várias raças, né? E é um animal que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, muitas vezes na rua ou então acolhido na casa das pessoas, e tem sim a sua inteligência, tem uma maleabilidade grande, porque junta às vezes características de 2 ou 3 raças e acaba sendo um animal bem robusto, bem inteligente. Ele pode ser adestrado? Pode, todo cão pode ser adestrado. E uma coisa que, assim, a título de curiosidade, o cão obedece a quem? Quem adestra ou quem acompanha esse adestramento? Como é que funciona isso, o pessoal entenda? Na verdade, o que a gente tem que entender é que o cão é um animal que vive em família. O cão não tem o dono, né? Ele tem o pai, a mãe, os irmãos, ele se encaixa nessa família, como a nossa família. Ao longo do tempo, o ser humano soube aproveitar essa característica dos ancestrais dos cães, que eram os lobos, né? E eles têm uma estrutura familiar parecida com a nossa, pai, mãe e irmãos. Então ele respeita essa estrutura familiar, né? E com isso a gente consegue fazer com que um cão se encaixe no nosso dia a dia. Ele vai obedecer o mais velho, obedecer o líder, né? Então com isso a gente consegue ter o cão fazendo as coisas que a gente quer. Mas para isso a gente tem que dar atenção ao cão. Se você deixar ele lá no quintal preso sozinho, ele vai ser um infeliz, um triste na vida. Eu ia perguntar para você sobre as vantagens. Esse comentário que você acabou de fazer se encaixa nessa vantagem? Quando você adestra o cão, ele começa a fazer parte, sente parte da família, e quais mais seriam essas vantagens? Certo. Quando você adestra o cão, você, no final das contas, passa um tempo a mais com ele. Você passa a dedicar uma atenção, dedicar um tempo para ele, e essa interação faz com que ele se sinta valorizado, com que ele se sinta bem. Então, não é só o aprender, sentar, ficar, dar pata, deitar, rolar, que isso, na verdade, são os truques. Mas sim essa interação que faz com que o animal participe mais da sua vida e você dê mais atenção a ele.
Com isso ele vai conhecer melhor você e você conhecer melhor o seu cão, e aí com isso você vai ter um resultado mais interessante, no sentido de que ele vai saber mais as coisas, aprender mais as coisas. O cão, na verdade, tem a capacidade de entender a gente muito mais do que a gente pensa. Ele sabe todos os horários da casa, que tipo de brincadeira que cada pessoa da casa gosta. Então se a gente olhar mais para o cão, a gente vai acabar aprendendo um pouco mais sobre ele e tendo uma interação mais interessante. E o cuidado? Como é que se encaixa? Como é que o que precisa para ser essencial para os animais? Bom, o cão, na verdade, é um animal que precisa de carinho, em primeiro lugar, de ser parte da família, né? Precisa de uma boa alimentação, e aí é mais fácil hoje em dia, o mais prático é uma boa ração, uma ração de boa qualidade. Muita gente acha que ração judia, que é seco, que não é interessante, mas na verdade hoje a gente tem bons produtos e o cão fica bem, fica satisfeito com essa ração. Claro que ele pode comer um ou outro petisco, a gente não deve usar de forma nenhuma nada muito condimentado, nem doces, nem chocolate, que essas coisas vão fazer mal, mas uma boa alimentação com alguns petiscos, algumas frutas, alguns petiscos feitos para cães mesmo, água à vontade, né? A comida não deve ficar à vontade, porque aí você acaba deixando o cão obeso, né? E uma atividade física adequada, né? Depende do tamanho do cachorro, do porte, da raça. Você não vai poder exercitar um bulldog da mesma maneira que você exercita um pastor alemão, né? Cada um tem a sua limitação e a sua necessidade. Mas com isso, o animal tendo carinho, tendo uma boa alimentação e tendo atividade física, ele vai ser um cão feliz e vai trazer muitas coisas boas pra gente no dia a dia. E para quem quiser o contato do Dr. Renato, está aparecendo aí para você as informações, né? E agradecendo a presença aí, nosso bate-papo aí. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, estou à disposição do pessoal de casa para qualquer esclarecimento, tá? E lembrando que a gente deve sempre tratar os animais como a gente gostaria de ser tratado, com respeito. É isso aí, o nosso encontro chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e espero você no próximo sábado às 9h30 da manhã. Não perca, até lá!